e seriam repelidos. O Livro dos Médiuns, capítulo 27, item 301. Deve existir, portanto, uma adequação do discurso a ser feito, da forma de abordagem dos temas, e, sobretudo, o respeito às peculiaridades de cada povo, de cada cultura e, especialmente, dos estágios evolutivos, pois estes fatores influem no grau de assimilação e apreensão dos ensinamentos. Por certo que Divaldo, com a sua percussiente capacidade na transmissão dos princípios doutrinários, aliada à inspiração e orientação dos benfeitores espirituais que o assessoram, tem feito a necessária adequação ao nível das plateias que o ouvem. Aliás, esse conselho dos espíritos citados, deveria merecer uma reflexão mais demorada de todos nós, especialmente os que temos a tarefa de difusão doutrinária, escrita ou falada. Divaldo ressalta que apresenta a doutrina espírita conforme está na codificação, no seu todo, sem dissociar ou dar maior realce a um dos seus três aspectos. Faz uma afirmativa muito importante: o respeito que me merece Allan Kardec, a quem aprendi a amar pela sua grandeza, também me merece Jesus, o Nazareno, pois sabemos, pela resposta que os espíritos deram a Kardec, que ele é o ser mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade, para servir-lhe de modelo e guia. Questão 625 de O Livro dos Espíritos. Então, se Kardec nos merece tanta consideração, sendo ainda um espírito em processo de evolução, imagine-se o respeito que a nós não merecerá aquele que é o protótipo da perfeição que se pode conceber na Terra. Atualmente há uma certa tendência, por parte de alguns espíritas, em se dar ênfase ao aspecto científico da doutrina, em detrimento sobretudo, do seu aspecto moral ou religioso. Ou também em se priorizar uma abordagem social, com certo caráter político embutido no bojo da ação assistencial. Tudo isto, contudo, é uma forma pessoal de se fazer a leitura da doutrina e, depois, de exercê-la nas áreas decorrentes dessa óptica própria. Por outro lado, não se pode esquecer que muitos fazem uma opção pelo aspecto religioso, incorrendo, portanto, no mesmo engano. A divulgação doutrinária através de Divaldo é realizada de forma abrangente e completa. Comprova-se isto pelo teor de suas palestras que, em geral, apresentam três tempos distintos: uma abordagem científica, quando são feitos comentários e mencionadas inúmeras citações dos mais eminentes pesquisadores do passado e da atualidade, em diversos campos do saber humano e, simultaneamente é traçado um paralelo entre esses conhecimentos e os ensinos do Espiritismo, que aqueles vêm corroborar, uma parte mais amena, em que quase sempre são relatados casos do cotidiano, seja para referendar os comentários anteriores, seja para possibilitar as deduções filosóficas decorrentes, um enfoque evangélico, que pode vir na forma narrativa de uma passagem ou de um caso, cujas ilustrações advindas sempre ressaltam a figura do Cristo, a missão do Espiritismo como consolador e a necessidade de evangelização do ser humano. Como elo de ligação desses três momentos está a codificação kardeciana, e, como se pode observar, a prevalência dos pontos básicos da doutrina que nunca deixam de ser ressaltados. As palestras do orador baiano, portanto, apresentam, via de regra, essa linha de raciocínio, variando, como é óbvio, na sequência que apresentamos, porque o enfoque evangélico, às vezes, é a parte inicial, de acordo com a inspiração e circunstância. Nota-se, contudo, em nosso meio, quando há predominância do aspecto científico, costuma-se ressaltar a figura de Kardec e a sua obra, que reconhecemos como missionária e realmente notável, e, concomitantemente, enfraquecer, preterir ou omitir a de Jesus, como a significar que a codificação é a ciência e o Evangelho do Cristo é a parte religiosa que, segundo essas pessoas, não constitui a doutrina espírita. Em seu depoimento, Divaldo menciona o discurso de Allan Kardec, que está na Revista Espírita de dezembro de 1868. Este discurso tem sido invocado sempre que surge esta questão, embora existam outros textos em que o codificador evidencia o seu pensamento em relação a este assunto. No texto em apreço, o pensamento de Kardec precisa ser considerado no seu todo, pois ele tem um fio condutor de raciocínio. Vamos tentar analisá-lo. É significativo que ele tenha começado o discurso com a citação de Jesus, conforme está em Mateus 18 e 20,
e que depois prossiga analisando a comunhão de pensamentos, a força mental, a vontade, nas reuniões e em geral, para então dizer que nas reuniões espíritas, quando as pessoas alcançam essa homogeneidade de pensamentos, terão a secundá-las os bons espíritos, especialmente se a finalidade da reunião for a lei da caridade. Nesse caso descerão sobre eles em línguas de fogo, para nos servir de uma admirável imagem do Evangelho, afirma o mestre Lyonês. Refere-se a seguir que todas as reuniões religiosas são fundamentadas nessa comunhão de pensamentos e comenta que para se estar reunido em nome de Jesus é essencial assimilar a sua doutrina, que muitas pessoas negam a utilidade das assembleias religiosas e dos edifícios consagrados a tais assembleias, que em seu radicalismo pensam que seria melhor construir hospícios do que templos. Acrescenta então, que os que assim falam desconhecem a fonte e os benefícios da comunhão de pensamentos, que deve ser a essência das assembleias religiosas e que tal argumento por parte dos espíritas é um contrassenso, arrematando, o isolamento religioso, como o isolamento social, conduz ao egoísmo. Assevera que os homens precisam de ensinamentos diretos em matéria de religião e de moral, como em matéria de ciência. Nesse ponto detemo-nos um pouco. É óbvio que Kardec está exaltando as excelências das reuniões espíritas, especificamente as mediúnicas, pois refere-se a ensinamentos diretos dos espíritos. Como também é bastante claro que ele as engloba como assembleias religiosas, conforme está evidenciado até agora e nos parágrafos seguintes, pag. 355, nos quais ressalta ter o homem necessidade de tais assembleias religiosas, pois ele já tem as reuniões políticas, científicas e industriais, concluindo que quando os homens compreenderem melhor seus interesses do céu haverá menos gente nos hospícios. Passa depois a analisar a palavra religião, que quer dizer laço. Uma religião em sua acepção nata e verdadeira, é um laço que religa os homens numa comunidade de sentimentos, de princípios e de crenças. Esclareço que esse nome foi dado a um conjunto de princípios codificados e formulados em dogmas ou artigos de fé, e que neste sentido se diz a religião política, sem que isto signifique opinião, mas sim a característica de fé conscienciosa, por isso se diz, a fé política. Explicando sobre a ligação religiosa afirma, o laço estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo, é, pois, um laço essencialmente moral, que liga os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações, tendo como efeito estabelecer a fraternidade, a solidariedade, a indulgência e a benevolência mútuas. Faz em seguida, duas perguntas que se tornaram clássicas. Se assim é, perguntarão, então o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião, e nós nos glorificamos por isto, porque é a doutrina que funda os elos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as mesmas leis da natureza. Porque, então, declaramos que o Espiritismo não é uma religião. Porque não há uma palavra para exprimir duas ideias diferentes, e que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da de culto, desperta exclusivamente uma ideia de forma, que o Espiritismo não tem. Se o Espiritismo se dissesse uma religião, o público não veria aí senão uma nova edição, uma variante, se quiser, dos princípios absolutos em matéria de fé, uma casta sacerdotal com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios, não o separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes se levantou a opinião pública. Observa-se o cuidado de Allan Kardec em não conceituar o Espiritismo como uma religião nos moldes tradicionais, com cultos, rituais, castas e hierarquias, que o público poderia confundir com misticismos e abusos. Neste sentido, o Espiritismo não é uma religião, esclarece. No sentido filosófico, todavia, o Espiritismo é uma religião, afirma o codificador. E complementa, não tendo o Espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual do vocábulo, não podia nem devia enfeitar-se com um título sobre cujo valor inevitavelmente se teria equivocado. Eis porque simplesmente se diz, doutrina filosófica e moral. É oportuno avaliar a forma como Kardec se refere ao vocábulo religião, neste trecho,
Não podia nem devia enfeitar-se com um título sobre cujo valor inevitavelmente se teria equivocado. Grifos nossos. Vê-se que para ele a palavra religião não passava de um título, já que fora tão deturpada do seu sentido mais profundo e transcendente. Temos ressaltado, frequentemente, em artigos e palestras, a prudência e o bom senso de Kardec em relação a pontos que pudessem gerar dúvidas, conflitos de ideias ou cisões. Para sua época como também para o futuro, e de resto para o seu país e para a cultura do povo francês, tudo deveria ser colocado de maneira lógica e racional dentro do próprio conselho anteriormente citado, extraído de O Livro dos Médiuns. Prosseguindo em seu discurso, acrescenta que as reuniões espíritas podem ser feitas religiosamente, com recolhimento e respeito, fazendo-se preces, e então faz a ressalva, sem que por isso fossem tomadas por assembleias religiosas, isto é, aquelas onde existam cultos e práticas exteriores. Essa ressalva é importantíssima, pois com todo o introito feito por ele, no qual enfatiza que as assembleias religiosas são válidas e fundamentais para auxiliar os homens desde que haja perfeita comunhão de pensamentos, incluindo as reuniões espíritas, evidentemente consideradas com o sentido mais alto e transcendente de religiosidade. É essencial entendermos a grande dificuldade do missionário da terceira revelação, em encontrar palavras que exprimissem o seu pensamento. Qualquer vocábulo mal colocado poderia levar a que se tomasse a doutrina nascente como uma religião a mais, no conceito conhecido tradicionalmente. Mas o discurso não termina aí. Ele volta a falar a palavra laço e nesse momento enseja uma grande lição para o futuro, qual é, pois, o laço que deve existir entre os espíritas. Eles não estão unidos entre si por nenhum contrato material, por nenhuma prática obrigatória. Qual o sentimento no qual se devem confundir todos os pensamentos? É um sentimento todo moral, todo espiritual, todo humanitário, o da caridade para todos, ou, por outras palavras, o amor do próximo, e compreende os vivos e os mortos, desde que sabemos que os mortos sempre fazem parte da humanidade. São esses os liames que devem unir os espíritas. O laço é o sentimento, é o amor, a caridade. A caridade é o assunto da parte final do discurso, que traz um longo parágrafo, pág. 359, sintetizando notavelmente os pontos básicos do espiritismo e como deve ser a conduta do verdadeiro espírita, quando Kardec conclui dizendo, eis o credo, a religião do espiritismo, religião que se pode conciliar com todas as maneiras de adorar a Deus. É o laço que deve unir todos os espíritas numa santa comunhão de pensamentos, esperando que ligue todos os homens sob a bandeira da fraternidade universal. Mais algumas considerações e o codificador encerra a sua palavra, na sessão anual comemorativa do Dia dos Mortos, na Sociedade de Paris, em 1º de novembro de 1868. Tem sido muito difícil a implantação de uma nova mentalidade a respeito desse conceito de religião e também na própria forma de vivenciar a doutrina. Os homens não conseguem despojar-se das práticas exteriores. Allan Kardec, em sua época, lutou denodadamente para ampliar o raciocínio humano. Em todos os momentos em que deu o seu contributo pessoal vemo-lo nesse esforço de explicar a vivência da doutrina espírita. Com muito cuidado evita a utilização do vocábulo religião, embora em vários momentos ele esteja implícito, inclusive nas orientações dos espíritos. Na Comunicação de São Luís, publicada na Revista Espírita, de fevereiro de 1868, mesmo ano do discurso, quando este faz a apreciação da obra Gênese, são estas as suas palavras iniciais: esta obra vem a ponto, no sentido que a doutrina está hoje bem estabelecida do ponto de vista moral e religioso, grifos nossos. Seja qual for a direção que tome de agora em diante, tem precedentes muito arraigados no coração dos adeptos, para que ninguém possa temer que ela se desvie de sua rota. O Espiritismo atualmente entra numa nova fase. Ao atributo de consolador, ali o de instrutor e diretor do espírito, em ciência e em filosofia, como em moralidade. Como se vê, São Luís esclarece que a doutrina está bem estabelecida do ponto de vista moral e religioso e que entraria numa nova fase, com a publicação de A Gênese. Ao atributo de consolador alia, ou seja, junta, associa, o de instrutor do espírito, e a partir destes três atributos, consolar, instruir e dirigir, formaria um todo só,
A religiosidade emanada do seu atributo de consolador não é antagônica à ciência e à filosofia. Ao contrário, nada mais belo que essa convergência que preexiste ao homem, que é um fato concreto e irreversível como conquista evolutiva, como elemento propulsor do progresso. A terceira revelação é exatamente a existência e a possibilidade dessa aliança, dessa associação como conquista máxima da humanidade. Evidentemente que uma doutrina com essas características é absolutamente nova para o ser humano. Por ser aliança da ciência e da religião, ponto de convergência entre ambas, constitui-se em algo que notavelmente superior a tudo que o homem conhece. Acostumado a enxergar as religiões e as ciências tradicionais com suas limitações e preconceitos, com suas restrições e relativismo, o homem tem sentido dificuldades em apreender esse novo conceito, essa nova visão e significado. Estando ele próprio ainda muito preso a preconceitos e limitações, com sua óptica distorcida pelos atavismos milenares, movimenta-se desajeitadamente na amplitude e na liberdade que o Espiritismo proporciona ao pensamento humano. Divaldo, portanto, deixa bem patenteado o modo como apresenta a doutrina espírita em todos os lugares onde é convidado. Ele faz referência a Jesus como governador da terra. Leon Denis parece-nos ter sido quem primeiro denominou desta forma, a passagem de Jesus pela terra. Seus ensinamentos e exemplos deixaram traços indeléveis, sua influência se estenderá pelos séculos vindouros. Ainda hoje, ele preside aos destinos do globo em que viveu, amou, sofreu. Governador espiritual deste planeta, veio, com seu sacrifício, encarreirá-lo para a senda do bem. E é sob a sua direção oculta e com o seu apoio que se opera essa nova revelação, Cristianismo e Espiritismo, sétima ed. Feb. Pag. 79. 6. Na África Portuguesa persona non grata. Graças aos efeitos da estada em Portugal, eu passei a receber correspondência de Moçambique e de Angola, principalmente da cidade de Luanda, entre outras pessoas, com a extraordinária senhora Maria Cleofé Coutinho de Oliveira. Depois de um largo intercâmbio epistolar com a antiga colônia ultramarina de Angola, onde a polícia política era muito severa, ela perguntou-me se aceitaria um convite para ir, pessoalmente, àquele país e se teria a coragem de aí pregar o espiritismo, mesmo que corresse algum risco compreensível. Respondi-lhe que teria, e se ela estava disposta aos mesmos perigos eu seguiria com muito prazer. Estabelecemos um contato muito demorado e cuidadoso. No ano de 1971, a senhora Cleofé teve a precaução de ir à África do Sul e a Moçambique, preparando todo o terreno. Voltou a Luanda e, no mês de agosto do mesmo ano, ela com os amigos cotizaram-se, e brindaram-me com uma passagem em Salvador, Joanesburgo, Lourenço Marques, Luanda, Salvador. Em Lourenço Marques, o confrade José de Pina Gouveia, que hoje reside no Brasil, em São Paulo, e é o encarregado da livraria do Centro Espírita União, dos nossos irmãos Francisco e Nena Galves, que hospedam o nosso Chico Xavier, ficou empolgado, o mesmo acontecendo com outros confrades. Eles haviam pedido permissão às autoridades para que eu proferisse uma conferência pública, naquela cidade, e fizeram uma grande propaganda. Mas, à última hora, a Polícia Civil negou que se realizasse o ato espírita. Lembro-me como hoje. A conferência era num sábado e, ante essa dificuldade, com tudo fechado, o local era uma quadra de basquete, na chamada Cidade Baixa de Lourenço Marques. Eu disse aos amigos entristecidos: se vocês me levarem ao chefe de polícia eu lhe pedirei permissão para nossa conferência. O Gouveia, muito dedicado, levou-me à autoridade. Eu mantive contato com o capitão que dirigia o labor, numa conversa que durou mais de 2 horas. Falei-lhe demoradamente sobre o espiritismo e terminei aplicando-lhe um passe para provar-lhe a excelência dos ensinamentos da doutrina. Ele me confessou, depois, que sua mãe, residente na cidade de Leiria, em Portugal, era médium e que ele iria facilitar a nossa conferência, mas, que se precisava de autorização por escrito e, por ser um sábado, a secretaria junto do governador não estava funcionando. O homem ficou tão profundamente tocado que me levou a palácio para conseguir com a autoridade competente a permissão, que não foi possível, porque realmente, no sábado, ninguém aí trabalhava. Mas, ele me disse: o senhor pode fazer a conferência, que eu autorizo. Capitão,
E se chegarem policiais, detetives e encerrarem, prendendo-nos? A sua palavra não basta, respondi-lhe. Mas, eu irei, e irei uniformizado, para estar ao lado de vocês. E foi, realmente. Convidamo-lo à mesa e proferi a palestra para mais de 1000 pessoas. O seguir, realizei uma conferência na cidade de Nampula. Por essa época havia um movimento revolucionário contra Portugal, porque a Tanzânia está muito perto de Moçambique, e, segundo diziam, ali ficavam os descontentes, que eram treinados na Rússia, em Cuba, e os amigos preferiram organizar a palestra no quartel das Forças Armadas da cidade, que era um grande núcleo militar para a defesa da fronteira. O bispo da cidade esteve presente e o tema versou sobre a reencarnação. A reunião foi presidida por um general. Depois, retornei a Lourenço Marques. Fui, também, à cidade da Beira, onde proferi outra palestra, daí seguindo a Luanda, capital de Angola. A minha primeira conferência, em Luanda, teve lugar num dos salões mais respeitados do país, e isto foi uma verdadeira audácia de Dona Maria Cleofé e de seus colaboradores, entre os quais o extraordinário confrade João Xavier de Almeida, o auditório dos ex-alunos de Coimbra. Foram convidados os elementos mais representativos da capital. Luanda era uma das cidades mais belas da África portuguesa. O programa se estendeu por várias cidades: Novo Redondo, Nova Lisboa, Lobito e Sá da Bandeira. No Lobito reunimos-nos no salão da Biblioteca Municipal, que ficou superlotado. Nesse interim, voltando a Luanda, eu psicografei uma mensagem do espírito Monsenhor Manuel Alves da Cunha, que Angola, Sucua Cálico Muilene, em 20 de agosto. Retornando ao Brasil, esta mensagem foi publicada em Reformador. Quando a revista chegou a Luanda, porque todo o material era censurado, ela foi apreendida pela PID de Dona Maria Cleofé chamada à responsabilidade. É com acento circunflexo que, quando lá estive, ela deixou um documento assinado como responsável pelo que eu dissesse ou fizesse, caso viesse a criar qualquer conflito com a polícia, PID, Polícia Internacional de Defesa do Estado. O seu depoimento foi admirável e o assunto pareceu encerrado. Já, em Lisboa, o livro de Joana de Angelis estava no Index Expurgatorius da Igreja, proibido de circular, Dimensões da Verdade. Com esta mensagem, em Angola, veio uma consequência muito curiosa, que os espíritas não sabem. Eu fui considerado persona non grata, proibido de retornar a Portugal e a qualquer província ultramarina, como atitude providencial, pois que eu estaria desencaminhando a mentalidade cultural e religiosa do país. Dona Maria Cleofé é uma senhora viúva, muito culta, espírita, foi chamada a depor em Luanda. Ela se apresentou e manteve uma larga discussão com as autoridades, que a ameaçaram, inclusive, de prisão. Ela explicou tudo, demonstrando que havia permissão para as conferências. A PID afirmava que a página publicada não era uma mensagem mediúnica, já que não acreditava em mediunidade, afirmando que os dados aí contidos me foram fornecidos. Especialmente ficaram surpresos em o espírito narrar uma carnificina que houve na cidade de Celes, quando os próprios negros, os autóctones, se preparavam para matar os portugueses e salgá-los. A entidade fez transpirar o que permanecia em segredo. Então, Maria Cleofé explicou que eu sou médium e que de outra maneira jamais poderia tomar conhecimento do fato. A verdade é que ela conseguiu convencê-los sobre a sua e a minha inocência. Fizeram uma cuidadosa pesquisa para saber quem me teria concedido tais dados. A mensagem, porém, foi recebida publicamente, parte dela no idioma quimbundu e com um glossário vocabular, ocorrência que se repetiria mais tarde, quando do meu retorno àquele país, em 1975. Nessa ocasião Angola já era independente, como previra Monsenhor Manuel Alves da Cunha na sua mensagem. Mas, depois da independência, é uma mensagem profética, o país entraria num regime muito pior do que aquele do qual se desejava libertar. Esse Monsenhor foi um grande antropólogo que viveu em Angola e aí realizou benefícios incalculáveis. Assim, fiquei proibido de voltar a Angola, a Portugal, a qualquer das suas províncias, a partir daquele 1971. O Sr. Casimiro Duarte dera-me a notícia, quando esteve pessoalmente no Brasil, em 1972. O confrade Eduardo de Matos escreveu-me, narrando e lamentando o fato. Mas,
Em abril de 75, veio a independência. O regime farisaico e ditatorial caiu, e ficou célebre o Dia dos Cravos Vermelhos. As colônias passaram a ter a sua independência e, com isto, eu fui convidado a retornar, não só a Portugal, como também às suas ex-colônias ultramarinas. Retornei, via Joanesburgo, África do Sul, a Angola e a Moçambique. Agora sua capital, de Moçambique, já não tinha mais o nome de Lourenço Marques, era Maputo, porque uma das primeiras providências dos revolucionários foi a de mudar os nomes portugueses para os do dialeto local. Nesse interim, como efeito da jornada Lourenço Marques e por toda Moçambique, os espíritas me escreveram pedindo que mandasse alguém do Brasil para lhes ensinar espiritismo, em Moçambique, alguém que pudesse ficar lá por uma larga temporada. Eu indiquei o confrade Joaquim Alves, o Jô, que desencarnou há poucos anos. Joaquim fez um trabalho notável. Ele viajou para lá, onde esteve vários meses, quando criou, em Lourenço Marques, a Comunhão Espírita Cristã, que ainda funciona, o que se repetiria, mais tarde, na cidade do Porto, nascendo uma entidade semelhante, que funciona na cidade de Rio Tinto, porque alguns daqueles confrades que viviam em Lourenço Marques, Maputo, evadiram-se para evitar perseguições, voltando a Portugal, e, dentre eles, um dos fundadores convidou Joaquim a ir à Europa, propiciando-lhe os meios e com ele fundou na referida cidade de Rio Tinto, a mesma sociedade, em homenagem à entidade do mesmo nome existente em Uberaba, criada por Chico Xavier e Valdo Vieira, anteriormente. Retornei então, a Angola, visitei muitas cidades, dando entrevistas em emissoras de rádios, a jornais e cuja coleção temos arquivada. Aí deu-se um fato curioso, quando fui à cidade de Salazar, hoje se chama Dalatando, a convite do teólogo Dr. José Pereira Sendão, que se tornou espírita. Ele me tinha ido ouvir em Luanda, em várias palestras e numa reunião pública que tivemos, certa vez, no hotel no qual nos hospedávamos, para os espíritas todos, convidou-me para falar lá. Mas, em Salazar, estavam sendo travadas as lutas, ainda em 75, e recrudesciam as reações. Foi nessa oportunidade que me aconteceu um fato curiosíssimo. Os confrades me ofereceram para descanso um andar de um edifício e recomendaram-me que não abrisse a porta a ninguém. O casal, por gentileza, transferiu-se do lar, para me proporcionar maior tranquilidade. Fazia muito calor e tive a feliz ideia de abrir a janela da frente do edifício e a porta do fundo, e debrucei-me na murada sobre o quintal para olhar a natureza. Um golpe de vento, súbito, fechou a porta e eu fiquei preso do lado de fora, na sacada. Estava de pijama, um pijama de listras, muito feio, mas que eu achava uma beleza. Quando eu vi que não podia entrar no apartamento, assaltou-me quase um pânico e pensei, às 8 horas da noite, quando me vierem buscar, encontrarão a casa vazia e já estarei rouco de tanto pedir ajuda. Nisto, enquanto pensava num modo de resolver a situação, apareceram meu espírito Marcelo Ribeiro, que sempre me acompanha nas viagens e uma outra entidade muito amiga, que me aparece desde a minha juventude e que se diz ser um correio, porque me traz notícias. Na verdade o seu nome é Walter de Albuquerque, pernambucano, desencarnado em 1935. Os dois espíritos, muito amigos, me pediram para que forçasse um pouco a porta que dava acesso a uma escada lateral, que eu não notara, e, descendo, encontraria, no térreo, uma escola para meninos autóctones. Isto posto, eu pediria à professora para que um menino entrasse pelo basculante do banheiro e abrisse a porta para mim. Achei tudo isto muito estranho, se não perigoso. Mas, como o tempo passava e não havia outro jeito a não ser arrombar a porta da cozinha, resolvi forçar a porta lateral, que realmente cedeu. Desci a escada e o que aconteceu foi muito engraçado, porque, no térreo, a professora estava de costas para a entrada e os meninos todos de frente. A minha aparição repentina, muito pálido, talvez apreensivo, com aquele pijama de listras, parecendo uma zebra. Quando as crianças me viram puseram-se a rir diante da minha figura inusitada. A professora, por sua vez, voltou-se, e também deparou-se com a cena. Muito sem jeito, expliquei-lhe que era hóspede do casal lá de cima e iria proferir uma conferência nessa noite, na quadra de basquete da cidade, sobre o que havia muita propaganda,
e contei-lhe com detalhes o sucedido. Ela, como é óbvio, ficou muito desconfiada, mas elucidei todo o problema e precisava tanto de ajuda que ela se resolveu por anuir. Chamou 2 meninozinhos, subimos, e um deles foi introduzido pelo basculante do banheiro, vindo, em seguida, abrir a porta da cozinha. Entrei, profundamente aliviado. Ao agradecer a esta senhora, ela me perguntou se eu era feiticeiro, pois ouvira dizer que viria um feiticeiro abalar a cidade de Salazar. Respondi-lhe que era espírito e médium, e, na conversa, muito agradável, aliás, que se desenvolveu entre nós, eu vi o espírito da mãezinha dela e lhe disse. Ela ficou muito sensibilizada. Esta professora chamava-se Lourdes e arrebanhou praticamente o edifício inteiro para a palestra, realizada ao som dos canhões e das metralhadoras que matraqueavam ao longe. No dia imediato, voltei a Luanda. Coisa curiosa aconteceu com o Dr. Sendão, que era professor e homem de muita cultura, poliglota, ex-sacerdote. Quando a situação ali se tornou insuportável para os portugueses, ele e os familiares foram obrigados a emigrar, atravessando o deserto, como milhares de pessoas, na direção da África do Sul. Por pouco não morreram nesse deserto, até que foram salvos pelas tropas e pela aviação sul-africanas, sendo levados, ele, a esposa e os filhos para um campo de refugiados. Ali sofreram muito, depois se mudaram para Vanderbilt Park, onde ele foi trabalhar como caldeireiro numa indústria, para sobreviver. Esse homem, estando na África do Sul, sendo meu amigo, depois que se estabeleceu, voltou a me convidar para um retorno, a fim de semearmos, nesse país, a doutrina espírita, onde era absoluta e totalmente desconhecida. Nas igrejas, de orientação protestante, realizam-se fenômenos mediúnicos, como nas igrejas inglesas e americanas, mas, sem o conhecimento do espiritismo e sem a crença na reencarnação, na maioria delas. A convite, portanto, do Dr. Sendão, em 1979 retornei à África do Sul. Proferi uma série de conferências, foram criadas algumas instituições espíritas que continuam em plena função. Voltei lá, no último mês de fevereiro, 1985. Um centro espírita, por nós fundado, vem funcionando na cidade de Verneuil. Estive pregando em Johannesburg, Krugersdorp, Springs, Pretória, Verneuil, Vanderbilt Park e mais outras cidades nas cercanias de Johannesburg. Retornei 4 vezes. O movimento espírita está implantado, com várias sociedades funcionando no país, como efeito daquele encontro. Em tudo há um encadeamento impressionante, resultado daquelas 2 estadas em Angola. Inclusive, quando estive lá, em 75, as palestras foram ampliadas, porque todas as cidades vinham participar. No entanto, como eu ainda era servidor público, não me pude alongar por mais tempo, a fim de atender aos inúmeros convites. Somente usava o período de férias para viagens doutrinárias, naquela época. A primeira mensagem do Monsenhor Manuel Alves da Cunha, ditada a Divaldo, tem a data de 20 de agosto de 1971 e está inserida no livro Sol de Esperança. A segunda, do ano de 1975, consta da obra Sementes de Vida Eterna. Ambas são de uma beleza comovedora e ressumam bondade, amor e compaixão pelos filhos de Angola. O título citado por Divaldo, que Angola, Sukua Kali como Helene traduz-se, Angola, Deus te abençoe. Não é difícil compreender-se a surpresa das autoridades de Luanda ante o texto da mensagem, que revela fatos ciosamente mantidos às ocultas do público. Nesta, Monsenhor Alves da Cunha faz uma profecia em relação aos ideais de liberdade e os caminhos percorridos para consegui-la, advertindo, inclusive, com as mãos em armas, agitada por inconfessáveis interesses que te insuflaram outros algozes, desejas progresso, mas fomentas a guerra, seguindo a trilha errada. Menciona o episódio de antropofagia ocorrido em Celes, Angola, em 1936 e que planejavam repeti-lo em Aquimina, na Benguela, não sendo, todavia, consumado. Alude, ainda, às jazidas, às riquezas guardadas no subsolo, sob as tuas verdes terras, bem sabes, dormem jazidas de riquezas inexauríveis, quase, com que um dia surgirás entre as nações, como valiosa cooperadora nobre na construção do mundo novo.
E porque tens o destino da paz, demoram-se guardados, para surgirem num momento próprio, os valores inesgotáveis que estão esperando no teu subsolo. Na segunda mensagem, cujo título é que Angola, Kutuluka Kuamusima, Paze, Angola, Paz. O autor afirma, este é um doloroso e necessário parto, o da liberdade, por tal razão, decorrendo em sofrimento. O autor emprega várias palavras no idioma Kimbundu, tornando ainda mais autêntico seu pensamento. O que nos chama a atenção, todavia, é o próprio fato de Monsenhor Alves da Cunha utilizar-se da mediunidade para enviar páginas de alento e advertência ao povo de Angola, por ele tão amado. Ele não desconhece as dificuldades, os entraves que ainda subsistem para a penetração de uma página mediúnica fora dos círculos de fé espiritista. Entretanto, isto não o impede de ditar ao médium o seu recado espiritual. Há o objetivo maior e simultâneo de registrar a profecia e a solidariedade ao povo de Angola, mas, também, de evidenciar a mediunidade como meio de comunicação entre os dois planos. As mensagens do Monsenhor Alves da Cunha levam-nos a uma antevisão do futuro quando os homens utilizarão do intercâmbio mediúnico para essa troca tão importante de notícias, de experiências e ensinamentos, inclusive, não somente a nível individual ou familiar ou de pequenos grupos, mas, principalmente em relação aos povos, às raças, às nações. Leon Diniz, com a lucidez que lhe é peculiar, afirma, a mediunidade será o último estado da raça humana encaminhando-se ao termo de seu destino. Por agora, pessoas como Divaldo Franco, Chico Xavier ou Ivone Pereira são exceções e se destacam entre todos pela mediunidade vivenciada integralmente pelo cunho evangélico de suas vidas. Entretanto, o futuro propiciará cada vez maior número de médiuns nesse estágio em que se encontram hoje. Em decorrência da publicação dessas páginas, Divaldo é considerado persona non grata e é proibido de retornar a Portugal e províncias ultramarinas. 7. Os bens materiais. Ao longo de nossa existência, sempre encontramos pessoas generosas que nos desejaram brindar com objetos de alto preço, ou emocionadas, por isto ou aquilo, quiseram oferecer-nos bens e valores expressivos. Sempre tivemos o zelo de evitar a simonia e, agora, próximo da desencarnação, não temos nenhum patrimônio ou valores monetários amealhados. Periodicamente aparecem pessoas que me pretendem colocar na condição de herdeiros nos seus testamentos. Sempre tive o pudor de nunca aceitar. Outras vezes, tentaram obsequiar-nos com importâncias em dinheiro, abrindo mesmo caderneta bancária, conforme está exarado em ata do CE Caminho da Redenção. Quando tivemos a ocasião de saber, no silêncio da discrição, fomos a esses doadores demonstrando-lhes que não podíamos aceitar absolutamente nada, renunciando totalmente a tais ofertas e transferindo-as para instituições de caridade, não necessariamente à mansão do caminho, para não parecer que renunciávamos, deixando, porém, dentro de casa, e também, noutras vezes, para a mansão do caminho, ficando com as mãos limpas e o coração tranquilo, nunca antes dando divulgação dos fatos, para não parecer, de certo modo, exibicionismo. Eu me posso recordar de um fato que me permito narrar. Vivia, em Salvador, Dona Sara Niesenbauer, uma judia muito rica. Esta senhora ouviu falar sobre mim e terminou por sensibilizar-se. Um dia mandou-me chamar à sua residência, que era o Hotel Nova Sintra, através de um dos mais brilhantes advogados do estado da Bahia, que a representava. Para minha surpresa, esta dama contou-me que, embora judia, havia sonhado com um ser espiritual pedindo-lhe que me desse proteção e socorro. Ela havia, então, colocado uma casa em meu nome. Diante do seu advogado me entregou a escritura da referida casa, o que me causou um grande espanto. Eu era jovem, no entanto, o bom senso já se consolidara em mim. Diante daquela surpresa, falei-lhe que, em absoluto, não podia aceitar a sua dádiva. Eu era um funcionário modesto, mas, o que ganhava dava para sustentar-me e a família. Depois de largo diálogo, o próprio advogado teve de fazer a transferência do imóvel, para que a mansão do caminho viesse a ser proprietária, e, quando da minha desencarnação, nenhum patrimônio que não fosse adquirido com o meu suor ficasse deixando uma marca negativa da minha conduta espírita. Um pequeno apartamento que adquiri ao longo dos tempos, a prestação, entreguei à pessoa que se fez, até hoje,
1987, responsável por representar-me, é o confrade Hermenegildo Silva, que se encarrega, gentilmente, de pagar impostos, receber o aluguel etc. Sem que nos envolvamos, a fim de que, mais tarde, minha conduta espírita seja comprovada como diz o Evangelho, como testemunha de que tenha sido homem probo, tido em conta de pessoa honrada, que busco ser. Dá gratuitamente. Está no Evangelho. Esta é uma das preocupações dos médiuns espíritas que desejam pautar a sua vivência nesse princípio básico preconizado por Jesus, acerca dos dons espirituais. É célebre o exemplo de Pedro, ao realizar a cura de um homem coxo que se encontrava à Porta Formosa, no templo. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Não tenho prata nem ouro. Muitos julgam que para exercer a caridade, para fazer o bem, para realizar alguma coisa em proveito do próximo, é imprescindível ter recursos materiais, ter as condições financeiras, ter dinheiro. Ter, a grande preocupação do homem. Voltado para essa aspiração empenha-se em lutas constantes para acumular os bens que julga indispensáveis à vida material. Acumula-os ao redor de si. Ilude-se com a sua posse, transitória e efêmera. Dependente dos bens terrestres deixa-se escravizar por eles. De possuidor passa a possuído, vivendo em função daquilo que acredita ser prioritário. Entretanto, tudo o que julga ter não o acompanhará na grande viagem que empreenderá um dia. Só o que realmente constituirá sua bagagem. Ser, a meta prioritária que a maioria desconhece ou esquece. O autoconhecimento leva ao processo de crescimento espiritual, de libertação. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. O ter é quantitativo. O ser é qualitativo. O jovem está diante dele. Ouvira-lhe a voz, pouco antes, deixando-se levar, embevecido, pela magia das palavras, pela suave entonação, pelo seu magnetismo. Em seu íntimo soube que eram para ele aquelas palavras e que vinham ao encontro de sua inquietude interior. A figura majestosa do Rabi o atrai. Aproxima-se mais. Ao seu redor o tempo para toda sua vida parece agora desfilar diante dele. Conforto, riqueza, vaidades, prazeres, tudo o que lhe é imprescindível parece perder significado. Há algo além das coisas efêmeras que o mundo lhe tem dado. Aqueles olhos, que nesse instante o fitam, parecem percorrer todos os escaninhos de sua alma. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus fala-lhe sobre os mandamentos. Tudo isto tenho observado, desde a minha mocidade. Narra Marcos, que Jesus olhando para ele o amou e lhe disse, vai, vende tudo quanto tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. O moço hesita. Diante dele a libertação definitiva ou a opção de milênios, talvez, de lutas sofridas e angustiantes. O Rabi o olha tenamente, e compreender o alcance da sua luta interior, envolve-o no seu amor e aguarda. O jovem príncipe, inquieto, sente a gravidade do momento. Dá tudo o que tens. Informa Amélia Rodrigues, em Primícias do Reino, psicografado por Divaldo, que o mancebo rico iria disputar os jogos em Cesareia. Lembrando-se, então, dos seus compromissos, dos amigos que o bajulavam, da vitória que julgava certa, o príncipe se afasta, quase correndo. Em seus ouvidos ressoa a voz do mestre, dá tudo o que tens e segue-me. O jovem segue ao encontro do destino que acabara de escolher. Daí a dias, encontra a morte na arena, durante as corridas. Onde estará hoje o moço rico? Por certo, no transcurso dos evos, conseguiu vencer a horizontalidade do mundo e mergulhou na sublime verticalidade que Jesus lhe propôs um dia. Divaldo zela para que o patrimônio moral e espiritual que conquistou permaneça inalterado. Dá tudo o que tens, o ter é quantidade, é horizontalidade. E segue-me, segui-lo é a vivência do ser, é qualidade, é verticalidade. 8. A psicografia Mês de Amor. A minha primeira mensagem psicográfica aconteceu no ano de 1949, num domingo de carnaval. Estava na cidade de Muritiba, com um grupo de confrades, Abel Mendonça, professora Rachel Ribeiro, recentemente desencarnada, e como fazíamos naquele tempo para fugir da balbúrdia em Salvador, nos recolhíamos a uma cidade do interior da Bahia,
Muritiba, na casa de uma família espírita, Rafael e Dona Hilda Veiga, onde fundamos um grupo Espírita Fraternidade e Trabalho. Naquele domingo de carnaval, despertei com uma estranha sensação no braço. Era uma sensação de cãibra e formigamento. Conversando com Abel Mendonça, que era espírita de primeira plana, este pediu-me que pegasse de um lápis, e, atendendo-lhe a sugestão, este passou a deslizar com tal facilidade que escrevi, automaticamente, uma mensagem assinada por Marco Prisco, intitulada Na Subtração e na Soma, que mais tarde seria enfeixada no livro Ementário Espírita. Foi uma sensação estranha e muito agradável. A partir daí, passei a psicografar, quando Joana de Angelis, com o pseudônimo de um espírito amigo, começou a dar-me orientações, dizendo ser necessário muito treino. A partir de 1952, comecei a publicar as primeiras mensagens, em um jornal que havia em Belo Horizonte, chamado O Poder, depois, num outro, que foi dirigido por um grupo de amigos e pelo professor Rubens Romanelli, intitulado Síntese Espírita, de Arlindo Silva, que era um confrade muito dedicado, igualmente em Belo Horizonte. Depois comecei a encaminhar essas mensagens para alguns poucos jornais, mas não cheguei a divulgar 15 delas. Numa das vezes em que fui a Belo Horizonte, eu já era amigo e me correspondia com Ismael Gomes Braga, a quem eu conhecera no ano de 1951, e para vir à capital mineira, aquela época, deveria ir-se de avião até o Rio e do Rio tomava-se uma outra aeronave até lá, ou trem expresso azul. Hospedei-me com Ismael Gomes Braga. Foi ele quem me apresentou ao público da Federação Espírita Brasileira, na presidência do Dr. Awantuil de Freitas e, se não me engano, a data foi 16 de janeiro de 1951. Proferi uma palestra e psicografei lá, na Federação, uma mensagem de Antônio Luiz Saião. Nessa oportunidade, estava, no auditório, o professor Carlos Juliano Torres Pastorino, com quem travei o primeiro contato e que se tornaria um grande amigo nosso, porque foi graças ao seu estímulo que eu vim a publicar o Mês de Amor, já que, então, as mensagens começaram a ser divulgadas e amigos nossos do Paraná, capitaneados por Aristide, achavam que as mensagens tinham um conteúdo tão bom que ele se prontificou a imprimir, mensalmente, uma delas e a distribuir pelo Brasil todo. Em 1962, ainda não havia publicado nenhum livro, estando reunido com o Pastorino e um grupo de pessoas na residência de Elizabeth Keitman. Esta senhora nos disse: Divaldo, por que você não enfeixa essas mensagens tão maravilhosas num livro? Porquanto a mensagem solta e publicada em jornal, na hora que a gente precisa não acha, porém se as enfeixasse num livro ficaria muito bom e mais fácil. Então perguntei a Pastorino, um poliglota famoso e mestre, um teólogo profundo, uma vasta cultura, que deixou um legado, na sua biblioteca de mais de 30.000 livros, lidos e pesquisados, se, realmente, ele achava que as mensagens tinham valor. Ele respondeu-me: não apenas eu acho que tem valor, como me prontifico a lançar um livro delas decorrente. Fiquei muito comovido, e, nessa noite falei a Joana de Angelis. Ela me confirmou que estava na minha tarefa a atividade do livro, que o meu programa essencial, todavia, seria através da divulgação oral e pelo exemplo, obviamente. Daí, porque havia mansão do caminho, para demonstrar nos atos aquilo que se apresentava na palavra. Também pelo fato de a mediunidade ser um auxiliar para a própria palestra, eu via as cenas que descrevia. Foi o meu período das dissertações evangélicas, das narrativas de Amélia Rodrigues, que, posteriormente as transcreveria para o papel. Muitas vezes, nas palestras, eu vi uma fita como de teletipo, que passava celeremente ante a minha visão psíquica e que eu ia lendo, enunciando os postulados ali escritos. Como é natural, fiquei muito sensibilizado com aquela sugestão e Joana concordou, dizendo que se eu estava disposto a pagar, a arcar com o ônus desta atividade, ela iria interceder junto aos mentores da vida maior para que a mesma tivesse o seu início, já que estava programada para momento oportuno. Ela selecionou as mensagens e organizou o livro Mês de Amor, que foi apresentado no Ministério da Fazenda, no dia 5 de maio de 1964. É com acento circunflexo interessante notar-se como surgem as ciladas do mal, no trabalho do bem.
O professor Pastorino mandou publicar o livro sob a égide de uma editora da entidade que ele fundou, chamada Grupo de Estudos Espíritas. A editora Sabedoria publica a obra e na hora que eu recebo o livro, no dia 5, houve um fato muito interessante. Nesse dia, é a data do meu aniversário, muito emocionado, quando tomei o livro e o abri, ao acaso, tive um choque, porque uma das mensagens estava, lamentavelmente, paginada ao revés, de cabeça para baixo. O livro ia ser apresentado naquele dia. Telefonei ao professor Pastorino e ele, um homem muito calmo, um verdadeiro filósofo, filólogo, psicólogo, disse-me: "Você não tem de se preocupar com isto." "Mas como farei?" Indaguei. "Muito simplesmente," prosseguiu ele, "pegaremos de uma gilete, cortamos a página e a recolocamos direito." Começamos a fazer o trabalho e cortamos pelo menos 200 páginas. Pastorino reuniu uma equipe e foi um êxito. Depois de apresentado o livro e vendido todos eles a 5 cruzeiros, que foi o seu primeiro preço, tudo foi uma maravilha. Cheguei a casa com um exemplar. Eu era hóspede de Celeste Mota, onde me agasalhei a partir de junho de 1956 até janeiro de 1970. Foi-me, essa alma nobre, uma verdadeira benfeitora, um anjo que Deus colocou no meu caminho, especialmente naqueles dias mais difíceis do começo. Coloquei o livro encostado em um quebra-luz, e fiquei muito emocionado, porque jamais me havia passado pela cabeça a ideia de escrever uma página, quanto mais ser médium de um livro. Quando ainda estava sob efeito de emoção, apareceu-me Joana de Angelis. O quarto estava em penumbra. Ela surgiu muito luminosa. A ideia que eu tenho até hoje é que ela era uma fada, dessas fadas madrinhas das tradições das histórias. Chegou com um botão de rosa de haste muito longa. O botão bem fechadinho. Colocou-o em pé, no sentido transversal ao livro, que estava encostado. Enquanto eu fiquei olhando, deu-se um fenômeno muito interessante. O botão começou a desabrochar, abrir-se, tornando-se uma rosa belíssima. Depois começou a perecer, a caírem as pétalas, mas, à medida que as pétalas iam caindo, davam-me a impressão de serem de sangue, que ia manchando o livro de capa verdinha. As manchas se desvaneceram, mas a capa ficou assinalada pelo sucedido. Nesse momento, Joana falou-me: "Aí tens o símbolo do teu futuro psicográfico. Se tu tiveres coragem para levá-lo adiante, conta comigo. Mas, não esperes flores. A flor será a mensagem, mas a tua será a parte do sofrimento. Se estiveres disposto a dar o testemunho do silêncio, a receber a crítica mordaz e sarcástica, a ter ferida a alma com os espinhos da perversidade alheia e ver as mensagens serem levadas à praça pública do ridículo, de forma que te sangre o coração, até serem jogadas ao lixo, e se tu aceitares isto como fenômeno natural, sem te defenderes nem as procurar defender ou a nós, os espíritos, porque o nosso defensor é Jesus, tudo bem. Quem vai defender-se perde tempo enquanto se está defendendo. Os amigos espirituais não podem tomar as decisões compatíveis para que permaneça a verdade. O médium, que se defende, é aquele que não confia em Deus e que não é realmente um bom instrumento. Como médium, a tua tarefa é ser fiel ao dever e não te preocupares com os resultados, que não são teus e sim do Cristo. Ademais, prosseguiu ela, a enxada não se preocupa pelos sulcos que foram feitos. Ela se preocupa em ser dócil nas mãos do agricultor, para que este faça os sulcos que achar conveniente. Ela é instrumento submisso. Tu estás disposto? Sim, sim, senhora. Então, meu filho, nós teremos uma longa viagem. Eu te trarei vários amigos que pretendem colaborar nesse labor contigo. Foi assim, portanto, que o impacto do trabalho psicográfico teve início. Nesse dia, dessa revelação, Joana esclareceu ainda que, embora estivesse no programa, ela não me havia dito antes para não me assustar, tais as responsabilidades que, já àquela época, pesavam sobre mim, que não possuía as resistências doutrinárias, emocionais e tinha de lutar muito comigo mesmo. Trabalhava para sustentar a família, minha mãe, meu pai, minha irmã solteira, com a ajuda de Nilson, que também trabalhava para nos ajudar. Tínhamos a mansão, as sessões normais e outros compromissos, palestras, viagens etc. Mais tarde sai o seu segundo livro, Espírito e Vida. Depois,
Dimensões da Verdade, e logo viria o primeiro de Marco Prisco, Glossário Espírita Cristão. Então, Amélia Rodrigues se propôs, atendendo a pedidos, a colocar no papel aquelas mensagens que me inspirava com as visões policrômicas de Israel. Surge Primícias do Reino e outros lhe seguiriam. Este episódio da Rosa e do livro Messe de Amor está parcialmente narrado no livro de Valdo Franco em Uberaba. Aqui vemo-lo, porém, em toda a sua extensão e beleza. Os espíritos usam, muita vez, a linguagem simbólica, ou fazem acompanhar as suas palavras de figuras ilustrativas que simbolizem o que estão pretendendo transmitir. Essa imagem ou símbolo sintetiza o assunto e é deveras marcante, tornando-se assim inesquecível. Joana de Angelis observa a emoção de seu médium, de seu filho espiritual, ante a realização de sua primeira obra no campo da psicografia. Escrever um livro, ou ser médium de um, e depois vê-lo materializar-se em páginas e páginas formando um volume, tê-lo nas mãos, é realmente uma belíssima emoção, das mais significativas para o ser humano. E quando esse livro é fruto de um labor conjunto entre o plano físico e o espiritual, torna-se algo precioso, pois transcende ao esforço comum do escritor, para representar a soma de duas mentes que vibram na mesma frequência, que se expressam nas mesmas faixas de interesse e de dois corações que se afinizam nos mesmos ideais. Somente assim, pode a obra psicográfica desenvolver-se a contento, saindo do plano do ideal para a concretização no plano humano. São as vozes do céu que, encontrando instrumentos afinados, na terra, transmitem o divino concerto, conforme está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Divaldo Franco está, àquela época, no início do seu labor psicográfico, e Joana veio emocionado ante o primeiro resultado. Ela surge, radiosa, aos seus olhos, mas, não vem aplaudir ou também se comover com o sentimento que o domina e, sim, traz um objetivo bem mais complexo, o de adverti-lo. Ela sabe que o instante de alegria é bastante fugaz e que urge preparar o médium para as grandes responsabilidades assumidas. Que a alegria ou emoção feliz sejam vividas conscientemente e não com ilusões perigosas, que podem distrair e perturbar a caminhada. Quando a mentora coloca a rosa encostada ao livro, ela o faz com o fito de marcar de maneira indelével aquele momento. É uma rosa fluídica, formada com substância do plano espiritual, portanto, maleável e dúctil ao comando mental. Em O Livro dos Médiuns, capítulo 8, do Laboratório do Mundo Invisível, encontra-se a explicação desse tipo de fenômeno. O espírito atua sobre a matéria, da matéria cósmica universal tira os elementos de que necessite para formar, a seu bel prazer, objetos que tenham a aparência dos diversos corpos existentes na Terra. Pode igualmente, pela ação da sua vontade, operar na matéria elementar uma transformação íntima, que lhe confira determinadas propriedades. Esta faculdade é inerente à natureza do espírito, que muitas vezes a exerce de modo instintivo, quando necessário, sem disso se aperceber. Os objetos que o espírito forma têm existência temporária, subordinada à sua vontade, ou a uma necessidade que ele experimenta. Pode fazê-los e desfazê-los livremente. Em certos casos, esses objetos, aos olhos de pessoas vivas, podem apresentar todas as aparências da realidade, isto é, tornarem-se momentaneamente visíveis e até mesmo tangíveis. Há formação, porém, não criação, atento que do nada o espírito nada pode tirar. À primeira vista, Divaldo poderia até pensar que aquela flor apoiada ao mês de amor representasse a comemoração, a festa de corações, e, de certa forma, esta é verdadeiramente a imagem inicial do quadro vivo que surge então aos seus olhos. O botão desabrocha e transforma-se em uma belíssima rosa, porém, de vida muito efêmera, pois logo em seguida começa a fenecer e suas pétalas caem como gotas de sangue manchando a capa verde do livro. As palavras de Joana, em seguida, são graves e proféticas. Se Divaldo estivesse numa aventura pelos campos da mediunidade, se pretendesse apenas as luas do mundo, se estivesse equivocado quanto aos rumos a seguir, se não estivesse suficientemente embasado para sua missão, tais palavras jamais seriam ditas. Não haveria motivo para tanto. Porque não haveria sofrimentos nem renúncias. Mas, na autenticidade dessa missão fazem parte a firmeza e honestidade de propósitos, a disciplina rígida, a austeridade, a conscientização dos compromissos assumidos,
a renúncia a si mesmo e os favores mundanos, o amor à causa, enfim, toda uma programação de elevados objetivos, traçada no plano espiritual e que antecedeu a reencarnação de Divaldo Franco. Portanto, a mentora é muito firme ao definir o futuro. Afirma: se tu tiveres coragem para levar adiante, conta comigo. Esta é a sua